Olá, eu sou a Luca Fogaça, jornalista e apresentadora da revista eletrônica Em Voga Podcast, uma realização da S Comunicação. Gente, estou com uma convidada muito especial que eu vou adorar conversar com ela, a doutora Mariana Colombo. Sempre que eu cismei que era Drummond, né? Alguma coisa poética. A doutora maravilhosa, super jovem, veio aqui embelezar o nosso estúdio, né, João? E para quem não a conhece, ela é cirurgiã dentista especializada em harmonização facial, entre outras coisas que vocês vão ver ao longo da conversa. Um prazer ter você aqui. É um prazer estar aqui, né? A gente já está tentando combinar esse encontro já tem um tempo. Eu te falei, faz um ano. E estou muito contente, muito obrigada. Imagina, a honra é toda nossa. E vamos conversar um pouquinho aí de várias coisas. Me fala uma coisa, você sempre quis ser dentista? Na verdade, eu venho de uma família de médicos, né? Meu pai é médico. Trabalha mais de 30 anos. É médico aqui em Rio Preto? Aqui em Rio Preto, Dr. Paulo Colombo. Sei, E famoso. já fez muitos partos. E aí, a minha mãe é dentista, né? Então, eu venho de uma família já da área da saúde. E quando eu fui prestar vestibular, eu era muito novinha. Eu tinha 16 anos, eu era a pessoa mais nova da minha turma. E aí, naquela época, né, há 14 anos atrás, era muito difícil você passar em medicina, porque não tinham tantas faculdades particulares. Tá. E eu tinha um receio de talvez ter que sair de Rio Preto muito nova para ir fazer um cursinho em algum outro lugar. E aí eu falei, bom, vou prestar... Seguir a carreira da mamãe. Vou prestar odonto para ver como que eu me saio. Talvez eu comece, depois se eu quiser mudar para medicina, eu até consigo abater algumas matérias, né? E aí veio a surpresa. Quando eu prestei odontologia aqui em Rio Preto, eu passei em primeiro lugar na faculdade. Que espetáculo! E tive uma redação que a faculdade me pediu para usar a minha redação para o MEC. E aí, fazia 10 anos que não tinha uma nota de redação igual a minha na faculdade. Ai, que espetáculo isso! E aí, assim, eu acabei sendo convidada e muito bem cuidada dentro da Unirp, que foi onde eu fiz. E, assim, acabei me apaixonando pela profissão, gostei desde o começo. Eu sabia que medicina era uma coisa, durante a faculdade, né? É uma coisa mais agressiva, onde você, às vezes, lida com a morte de um paciente. E eu, muito novinha, eu falava, eu não quero lidar com isso. E já a odonto era uma área da saúde, mas que talvez eu não teria que lidar com coisas tão drásticas e tão agressivas quanto a medicina. E aí eu fui muito feliz na minha faculdade. Já saí da faculdade, eu fiz especialização, eu sou cirurgiã bucomaxilo, né, de cabeça e pescoço também. E quando eu ingressei nessa parte da harmonização facial, que foi há 5 anos atrás, eu me apaixonei. Claro, daí juntou um pouco da medicina, né? Sim. Porque tem muito a ver. Mas você falou de dente, uma coisa que eu tenho visto que a medicina está descobrindo é que a maioria das doenças começa pela saúde bucal, que é muito importante a saúde bucal, né? Então, eu acho que os dentistas de hoje têm esse olhar também, né? Sim. O médico tem que ter. Às vezes, o paciente vai lá reclamando de alguma coisa e é originário dos dentes. Uma vez eu atendi uma paciente uma senhora, né? Eu também sou especialista em implante. E aí ela foi comigo para fazer alguns implantes, né, que ela precisava. E
ela tinha passado num otorrino, ela tinha muita labirintite, muita dor de ouvido, o zumbido, né, no ouvido, que dizem que é uma coisa insuportável. Quem tem fala que é terrível. E essa paciente, ela falava, olha, meus médicos não acham o meu problema. E ela chegou no consultório, eu fiz algumas medições na boca dela e falei, teu problema é dente. Nossa, que loucura. É tão mais simples, né? Teu problema é dente. A dimensão, né? A gente tem uma medida da boca. E a nossa mandíbula, ela é ligada na articulação temporomandibular, que é ligada a todo o mecanismo de ouvido. Então, muitas pessoas que têm labirintite, que têm zumbido de ouvido, dores de cabeça, enxaquecas onde a pessoa não consegue sair de um quarto escuro, não consegue trabalhar, vem do dente, vem da boca, vem da irregularidade de, às vezes, uma medida da boca. Olha que engraçado. Nossa, tá isso. falando, eu tô assim, será que a minha medida tá certa? Eu fico enlouquecida. Nossa, é verdade. E isso a medicina está descobrindo agora, né? Sim, sim. Muito legal. As pessoas estão, na verdade, perdendo o preconceito de ter uma parceria, né? Médico-dentista, né? Ah, porque tinha isso, né? Médica, coisa. Eu né? falo isso com muita naturalidade, porque eu venho de uma família de médicos, né? E de dentista, E né? de dentistas. É. Então, essa parceria, né, é muito legal quando chega um paciente para você e fala assim, meu médico me indicou aqui. Ó, meu otorrino me indicou aqui. Né, o meu oftalmo me indicou aqui. Ah, isso é muito legal, né? Isso Entendeu? é muito legal. Isso é maravilhoso. É você colocar o teu paciente em primeiro lugar. Né? Do que você ficar. Não tem que ter receio de nenhum outro profissional. Exatamente. Exatamente. Muito legal. E isso a gente vem vendo com uma maior frequência. Agora me fala uma coisa, vamos falar de harmonização. Eu estava falando antes que hoje ninguém quer ser velho mais. Esse negócio, se eu era velho, eu não lembro, né? Aí, e como que é isso? As mulheres vão lá, os homens, e pedem que se faz. Eu quero saber como que funciona. Bom, hoje eu atendo uma média aí de 20, 30 mulheres por dia. E. Por dia? Por dia. Ah, E assim, a harmonização, ela é uma coisa tão linda que às vezes eu fico com um pouco de dó, assim, dor no coração da banalização que teve, né? Porque assim, entendi. chegam lá mulheres, né, falando assim: "Ah, doutora, eu quero dar uma melhoradinha, né? Eu tô contente, tô feliz com o que eu sou, mas dá pra melhorar? Tudo dá pra melhorar. Tudo, né? A gente sempre pode melhorar em alguma coisa. Então, assim, tem esses casos, né, de mulheres que chegam lá pra mim falando assim: "Ah, eu quero dar uma melhoradinha, dá pra arrumar uma coisinha aqui, outra ali?" Dá. E eu tenho casos de mulheres que chegam lá com uma depressão, que não estão conseguindo se olhar no espelho, Nossa senhora, isso é péssimo. que não se reconhecem Porque envelheceram. porque envelheceram, porque tiveram algum problema em casa, o marido já não tá Tá. olhando para ela mais de uma maneira como olhava antes, quando era mais nova, que estão infelizes com o que estão vendo. E aí a gente entra numa parte onde, assim, o profissional ele tem que ter um bom senso, né, do que cabe naquela paciente.
e aí é uma coisa que eu bato muito na tecla, de que eu amo cirurgião plástico. Eu amo cirurgião plástico. Falar, olha, minha filha, o teu caso é um cirurgião plástico. Exato. Porque tem pessoas, tem mulheres Ai, no que, meu caso, acho que eu... que eu não posso te inflar o rosto dela Você tira completamente para preencher toda aquela pele que tem ali. Não dá para inflar o rosto dela. Ela tem que primeiro fazer uma cirurgia plástica. E não é porque ela vai fazer uma cirurgia plástica que ela não vai ter que fazer uma harmonização. Uma coisa não descarta a outra. Sério? Com certeza. Porque a cirurgia vai puxar, mas daí o que ela quiser Não aumentar, vai definir. diminuir... Ah, entendi. A cirurgia plástica não vai definir. Não vai, às vezes, dar um contorno facial como ela quer. Porque, às vezes... Por exemplo, chega uma pessoa lá pra mim que não tem o mento, né? Que não tem o queixo. E tem aquele pescoço emendado com o queixo. Mesmo que ela fizer uma cirurgia plástica, não vai devolver o mento dela. Ela vai ter que preencher. Tá. Então, uma coisa não descarta a outra. A gente sempre tem que colocar o paciente em primeiro lugar. As mulheres vão lá comigo depositando em mim uma confiança que muda a vida delas. Então, eu não posso decepcionar uma paciente minha. Tanto na primeira consulta que ela vai lá comigo e eu vou falar para ela, olha, o teu caso a gente consegue melhorar até aqui. Então a confiança nela já começa comigo nessa parte, onde eu sou honesta com ela, porque senão vira essas aberrações que estão acontecendo por aí. Nossa, eu tenho amigas que eu nem reconheço. Exato. Que você eu não fico sabe olhando e falo assim, você, gente, será que é a fulana? Que você não sabe se ela tá descaracterizou, chorando, se ela tá sorrindo. Ela já não consegue fazer o movimento numa taça de... o movimento da boca? De boca, de tomar, de pôr um canudinho na boca. Não consegue mais. Eu vi isso outro dia numa comédia, que o cara tinha feito tanta plástica que ele... Infelizmente, não é só em filme. Infelizmente, acontece. Então, por isso que eu te falei, a banalização de procedimentos é muito triste. Né? A gente tem que ter o cuidado com aquele paciente. Hoje em dia tem tanta coisa. A gente... Tem um leque de opções para fazer, né? A gente, assim... tem a facilidade de recorrer a tantos procedimentos, né? A tantas opções. Desde uma cirurgia plástica... e vai unindo uma opção à outra e vai chegando num resultado cada vez melhor. Há um fio de PDO, há um preenchimento com ácido hialurônico. Eu gosto de fio de PDO. Eu adoro. É uma coisa, assim, maravilhosa. É um mini lift que dura menos, mas é um mini lift. Exato. Mas aí, quando você casa, por exemplo, um fio de PDO com um pouquinho de preenchimento de ácido hialurônico, aquele ácido hialurônico que você tá colocando ali, que o ácido hialurônico, ele é um gel. Tá. Né? Eu tenho ácido hialurônico aqui. Ele é um gel. Então, ele vai ajudar na ancoragem daquele fio de PDO. Porque a tua musculatura, onde às vezes a gente coloca o fio... Ela vai ceder. Ela já vai ceder, ela não tá legal. Então, quando você junta a musculatura, o ácido hialurônico e um fio de PDO, você tá ajudando o teu organismo a segurar aquele lifting. Tá. Então, são procedimentos que não são simples, mas que, se forem feitos de uma maneira correta, dá um resultado maravilhoso. Você dá uma satisfação pro teu paciente incrível. Isso é maravilhoso, né? Porque a gente quer olhar no espelho, não é nem para os outros. É pra gente mesmo, né? Porque
Você fica olhando e fala, nossa, como isso aqui tá caído. E é uma coisa que todo mundo vai passar. Todo mundo, né? É inevitável. A não ser que você morra morra antes. Exato. É verdade. Então, é inevitável. Tá. E as mulheres as pessoas, né, estão começando a procurar a harmonização a partir de 20 anos? Existe aquela pessoa que procura a harmonização. Pra As melhorar. meninas, né, agora, 20, 25, eu atendo um monte de menininha linda, as alunas da Faceres, Tá. as alunas da Unilago, da Medicina, um monte são minhas pacientes. Você vê, assim, aquela menininha linda entrando no teu consultório e você fala assim, o que você veio fazer aqui? E uma indica a outra, então, assim, vem... Aí elas chegam assim, então existe aquele paciente que vem... Eu Doutora, quero arrumar aqui um pouquinho. Meu nariz, quando eu tiro foto, vamos lá, eu tô tirando uma selfie, meu nariz não tá legal. Eu dou um sorriso, eu não tenho boca. Então a gente vai. Tá, a boca só, né? A gente vai corrigir pontos. Tá. E aí é lógico, essa paciente, quando ela. Você fez um preenchimento labial. Nossa, a menina amou. Ela vai virar tua paciente. Então, aí você vai fazer o acompanhamento. Na hora que ela tiver 25, 26, você já começa a indicar um Botox. Preventivo. Tá. Por quê? O Botox, ele vai travar a tua musculatura. Você vai enrugar menos, óbvio, E ele né? vai evitar que vire aquele movimento se você sanfona. deixar uma coisa ali paradinha, ela não vai enrugar. Exatamente. Então, a gente tem esse perfil de paciente, pelo menos é o que eu vejo lá no consultório, eu tenho esse perfil de paciente, eu tenho aquele perfil de paciente de mulheres que têm lá seus 40, 50 anos, que nunca fizeram nada. E, Luca, é incrível. Elas chegam pra mim com a mesma fala. Doutora, de uns tempos pra cá, um mês, uma semana, 2 meses, eu acordo, eu olho no espelho, meu rosto tá derretendo. De cada 10 pacientes que vai no consultório, dessas que já vão nessa faixa etária, 40, 50, cada 10, 6 me falam isso. Mais da metade. Aí o meu já derreteu, né? Tá derretendo. Então eu comecei a hora que o meu já derreteu. Então, é sempre essa fala, né? Eu até brinco que no meu Instagram eu uso muito isso. Eu falo assim, é incrível que vocês chegam lá pra mim e falam assim, doutora, meu rosto tá derretendo. Mas e não é a é sensação, o calor. né? É a sensação que a gente tem, porque vai caindo, né? O sorriso vai ficando pra baixo, o olho vai caindo, você tem a sensação que tá derretendo. E aí, o que intriga bastante é que é isso que eu te falei. Elas falam assim, olha, parece que mês passado eu não estava assim. Elas mas começaram a perceber. Elas começaram a perceber. Talvez por uma amiga que fez. Trocaram a luz do banheiro. Talvez por um vídeo no Instagram que viu. Isso. Então, o vídeo marca. Eu nem gosto de ver meus vídeos, porque eu só escuto. E agora, né, nessa era nossa dos filtros, né, filtro do Instagram, elas tiram a foto lá do filtro do Instagram, ok? Só que quando não tem filtro? E quando tá a amiga tirando uma foto, e aí pega ela despercebida? Uma foto do escritório cheia de gente. Então, elas começam a ver esse tipo de coisa e isso começa a incomodar. Porque a gente tá na era da estética. O Brasil hoje é o 3º país no mundo que faz estética. Só perde pra China e pros Estados Unidos. Nossa Senhora. E ainda assim... E o brasileiro é bonito. E o brasileiro é bonito. A gente tem uma mistura, né? Você vai pra China, você só vê aquele padrão de perfil. Você vai para os Estados Unidos, também é mais um padrão lá, daquelas americanas.
Agora, você vem pro Brasil, você vê um negro, você vê uma pessoa que parece um mestiço. Um mestiço, aí você vê uma branca dos olhos azuis. Então, é uma mistura muito grande. E ainda assim, a população brasileira, apenas 8% tem condições de fazer procedimentos estéticos relacionados à harmonização. Então, é muito pouco. Nossa, esse universo é imenso. A gente não estourou ainda. Talvez seja por conta disso que venham acontecendo alguns... A gente está na fase... Eu falo... A gente subiu um pouquinho e caiu de novo. Por quê? Subiu, começou a fazer alguns procedimentos estéticos. Muita gente que não estava capacitada fez preparada. Muita coisa errada. Concordo plenamente. Então caiu. Aí agora, né, que a gente tem um critério um pouco mais elevado, né, aonde tiveram muitos erros dentro da harmonização, muitos problemas, muitas complicações, algumas mortes. Então agora, graças a Deus, o paciente ele já se liga. Pô, eu vou fazer uma harmonização, mas espera lá, eu vou fazer com quem? Eu vou fazer com uma pessoa... O que ela fez até hoje? Isso. Qual que é o título que ela tem? Então, hoje eu sou muito... eu sou muito grata a mim mesma de ter conseguido fazer uma especialização. Eu sou uma das poucas especialistas em harmonização facial aqui em Rio Preto. Foram 4 anos de especialidade. De especialização. É uma residência. Tá. E tá certo isso. Porque quando você faz muita responsabilidade. Quando você faz com o rosto da curso pessoa. Aí de um final de semana, você não sai capacitado. Não sai. Você tá mexendo no rosto de uma pessoa. E para dar um problema é muito fácil. A cada 10 procedimentos de harmonização facial, 9 tem uma intercorrência. Não acredito. Sim. Pode ser uma intercorrência simples, um edema, um sangramento, onde você fura uma veia. E até aí, acontece. Acontece mesmo. Tá. Mas aí você tem que saber lidar com aquilo. Se você causa uma necrose nasal, né? Você vai fazer uma rinomodelação, um dos procedimentos mais perigosos da harmonização facial. Eu adoro fazer. E graças a Deus nunca tive nenhum problema, nenhuma intercorrência. Mas você vai fazer uma rinomodelação. Vamos lá, você colocou lá o ácido hialurônico no nariz. Menina, 25 anos. Arrumou o narizinho dela, mas você acabou comprimindo uma artéria. E me conta uma coisa, o ácido, ele dura a vida inteira? Não. É o silicone que dura a vida inteira? Não. O ácido hialurônico, ele é um material biocompatível com o corpo. O teu corpo vai... E o corpo vai reabsorvendo esse ácido hialurônico. Quando você pega a bula de um preenchedor, tá lá que ele vai durar de 18 a 24 meses. Tá. Ele vai durar de 18 a 24 meses. Isso tá na bula do material. Porém, é lógico que a gente está lidando com o corpo de um indivíduo que é diferente do outro. Tem pessoas, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui que é fiel. Eu fiz uma rinomodelação na minha mãe há 3 anos atrás. Ela tá perfeita. Tá perfeito. Eu falo pra ela assim, você é minha pior paciente, porque se eu dependesse do teu dinheiro pra voltar... Então, assim, só que a gente sempre fala, a gente vai fazer um procedimento, uma harmonização, né, ou um procedimento de lifting facial dentro da harmonização, a gente vai fazer hoje. Entre 1 ano e meio a 2 anos... Você precisa voltar. É interessante você voltar pra eu te olhar e falar, ó,
tá precisando fazer isso aqui, tá precisando mexer ali. Porque não é que eu fiz uma harmonização facial em você que você vai parar de envelhecer. Eu não paro o tempo. Tá. Eu te ajudo a lidar com ele. Você ajuda a dar uma rejuvenescida. Exatamente. Então, aí, a gente sempre fala, eu sempre falo pro meu paciente, olha, se você voltar a cada 1 ano e meio, 2 anos, é muito mais fácil Tem que se cuidar, igual o de eu médico. manter o teu rosto perfeito. De eu atender às suas expectativas. E você envelhecer com dignidade. Exatamente. É totalmente diferente você pegar uma paciente que faz uma harmonização já há um tempo, uma boa harmonização, com bons produtos. Você pega uma pessoa que está fazendo um acompanhamento de 60, 70 anos, você pega uma pessoa que não faz um acompanhamento, a qualidade da pele dela é diferente. Nossa, eu tô me sentindo tão velha. Nossa Senhora. Eu vou lá. Vai lá, que eu vou tratar de Eu você te com o acompanho maior no carinho. Instagram. E eu vejo que as coisas que você fala são maravilhosas, né? Você vê como as redes sociais são importantes, né? Sim. No meu Instagram, quando eu comecei, eu sempre, assim, dei uma visibilidade grande para procedimentos que eu falo assim que eu sou especialista em full face. O que é full face? É quando você faz o rosto todo. Então, às vezes, eu prefiro dar uma condição financeira melhor para minha paciente fechar um protocolo comigo de rosto todo, Tá. do que cobrar muito alto uma quantidade pequena de mls, aonde eu não vou ter uma transformação bacana. Porque Tá. assim, Os resultados não vão ser do jeito que você gostaria. exatamente. Hoje em dia, quando a gente fala num protocolo de 10, 12, 15 ml de ácido hialurônico, as pessoas se assustam porque elas sabem que não é barato. Então, às vezes, eu prefiro dar a oportunidade da pessoa, da minha paciente, poder fazer um tratamento inicial, um punch inicial, para eu conseguir resolver o problema dela, para que depois ela possa voltar comigo para ir fazendo o resto. Para ir fazendo as manutenções. Tá. Porque se eu pegar se eu pegar um rosto de uma paciente, colocar 50 anos, que nunca fez nada, Que era meu caso. ela nunca injetou nada no rosto. Se eu falar para você, olha, vamos colocar 4 ml de ácido hialurônico no seu rosto. Essa é a minha concepção e a minha técnica. Tá. Mas eu respeito quem pensa diferente. Se você for lá comigo e eu te passar um protocolo de 4 ml de ácido hialurônico, você não vai ficar feliz, você não vai... Porque você cria expectativa. Quando você olha meu Instagram, você cria uma expectativa. É verdade. Então, você já chega lá com uma expectativa criada por conta de uma rede social. Se eu te colocar 4 ml de ácido hialurônico, você vai ficar chateada comigo. Você vai perguntar pra mim, mas por que eu não tive o resultado que você posta? Tá. Então, às vezes, eu prefiro dar possibilidade da minha paciente fazer um tratamento desse, de rejuvenescimento, full face. E aí, depois, a gente vai fazendo as manutenções gradativas desse tratamento. Não, eu tô encantada. Isso não é para todas, tá? Isso é para algumas pessoas. Eu foco mais no público feminino, tá? Atendo alguns homens, mas o meu olhar, eu falo assim que eu fui treinada, é público feminino. Às vezes,
Eu falo que eu tenho que me controlar, assim, porque às vezes eu tô conversando com uma amiga, Você já fica eu já reparando, começo né? a olhar, eu falo assim, nossa, Faz se eu parte. fizesse isso, se eu te mudasse assim. Então, às vezes eu tenho que me controlar, né? Porque a gente quer harmonizar todo mundo. Às vezes é. A gente quer verdade. harmonizar todo mundo, porém, com bom senso. Porém, você sabendo trabalhar. Hoje, não adianta eu ficar falando muito aqui de técnica, né? Porque as pessoas não vão entender. Mas assim, quando você faz um preenchimento, né? Que a gente está colocando ácido hialurônico no rosto da pessoa. Se eu colocar um ácido hialurônico superficial, se eu só inserir um pouquinho da agulha e injetar o produto, não tem risco nenhum, porque eu vou estar numa camada onde não tem risco. Tá. Só que bateu uma luz no rosto daquela paciente, a pessoa. Aí é quando você olha para aquela paciente, você fala assim: nossa, que é isso? Tem uma bola aqui, uma bola aqui, uma bola aqui, tá empelotado. Então, quando você faz o preenchimento profundo, você tá correndo um risco maior. Por isso que você tem que saber anatomia Tá. de cabo a rabo. Graças a Deus eu consegui uma formação em relação a isso muito boa de eu ser cirurgiã de cabeça e pescoço. Quando você injeta aquele produto lá dentro, você tá fazendo uma cópia do osso daquela pessoa. Então fica natural. Fica lindo. Fica lindo. Fica lindo. Ai, não, já me ganhou. Ó, nós já passamos 2 minutos. E eu quero falar de outro assunto com você. Vamos lá. Você é uma mulher do agro? Sou uma mulher do agro, né? Às vezes quem me conhece, assim, sempre me vê produzida no consultório, não imagina, mas sou uma mulher do agro. Você já competiu, inclusive? Eu sou criadora de cavalos da raça quarto de milha, sou uma apaixonada nesse mundo. Sou competidora de 3 tambores. Ainda você compete? Sim. Olha que espetáculo, quero ir ver, hein? Já fui campeã de Barretos, já corri... Já foi campeã de Barreto? Já. Gente, que luxo que nós temos aqui. Sou apaixonada nesse mundo. Sou pecuarista, tenho criação de gado, de corte. E é uma área também muito bacana, muito legal. A mulher hoje no agro é uma vitória, porque a gente sofreu muito preconceito. Eu sou nova, mas eu sofri isso também, né? Às vezes você chega numa propriedade para comprar um gado, a pessoa olha para você e fala assim: é pro teu pai? é pro seu, cadê seu marido? Cadê seu pai? E não, quem tá indo lá comprar sou eu. Ah, isso é muito legal. Isso é muito legal. Então, é uma área, é uma parte Isso minha. é um verdadeiro empoderamento. É um empoderamento. Não é você mostrar negócio, isso não tem nada de empoderamento. É um empoderamento. É você chegar, não, quem está comprando sou eu, meu amor. Exatamente. Né? A dona do gado sou eu. E eu amo, sempre tive a oportunidade de estar no meio do agro. Meu pai tem fazenda e sempre me apoiou no esporte, né, nos 3 tambores, e aí disso surgiu uma paixão avassaladora, que é o meu amor pelos cavalos. Tive a oportunidade de conseguir criar quartos de milha e competir durante muitos anos. Fui muito feliz no esporte. Hoje eu tô um pouquinho mais parada, porque o consultório me consome muito, né? Então, às vezes, não dá tempo de treinar. Quando você tá numa competição, você acaba falando, pô, eu tenho medo de cair. Se eu cair, eu machuco a mão, aí eu não posso trabalhar. Então, hoje eu já estou um pouquinho mais contida. Mas continuo, tenho meus cavalos, em aras. Sou muito feliz. A hora que eu os vejo, a hora que eu posso montar num cavalo, é uma sensação. Ai, parabéns, viu? Eu vejo que você conquistou várias coisas na sua vida que você queria, né? Sou muito feliz. Sou uma mulher muito realizada. Olha, isso é muito bom. Porque tem muitas mulheres que acham que não vão conseguir, né? Exatamente. Chegar lá. E é só com
trabalho, né? Perseverança e acreditar. Acreditar. Dê os parabéns todo dia a você mesma, porque só você sabe as coisas que você passou. Ai, obrigada. Eu sempre falo Por uma dizer frase. isso hoje aqui que eu tava precisando ouvir. Eu sempre falo uma frase que anda comigo já tem um tempinho. Faça uma escolha, pague o preço e não justifique-se. Sempre dona de você, eu sou dona de mim, tenho muito orgulho disso. Faço minhas coisas sem passar por cima de ninguém. E sou muito feliz com a vida que eu tenho. Ai, muito obrigada. Ó, nós passamos 6 minutos. Muito obrigada, fiquei muito feliz. Deixa um recadinho aqui para os meus seguidores. Bom, é uma delícia estar aqui, nem eu imaginava que ia ser tão gostoso. Agradeço de coração. E assim, gente, sejam felizes, né? Acho que é isso que importa. Seja feliz, você estando feliz com você, com a sua estética, com o seu interior. A vida caminha tão mais fácil. Né? Nossa. Então, sejam felizes. Ah, eu adorei. Muito Adorei obrigada. te conhecer, eu vou lá. Ó, vocês gostaram dessa entrevista? Eu amei. Ela vai estar na íntegra no YouTube, no nosso canal Em Voga Podcast e no Spotify. E eu envio para 5.000 pessoas. Se você receber e tem aquela tua parenta lá que você acha que ela tem que dar um trato no visual ou que ela precisa mudar de harmonizadora facial, olha, tá aqui uma boa dica. E depois, daqui a pouco, vocês vão me ver nova. Beijo!